E aí galera, tudo bem com vocês? Este será o último vídeo aqui do canal 6x1 nessa temporada de 2024, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes aí a cada um desses 366 dias do ano, né? Foi ano bissexto, teve isso ainda. E todos os dias tivemos conteúdo, tivemos vídeo novo, ou vídeo ou live aqui no canal 6x1. Então antes de mais nada eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pelos likes, pelos comentários, pela repercussão, pelas discordâncias também, tá? Eu acho que tudo isso foi muito legal, tivemos uma temporada muito proveitosa aqui no canal 6x1, por exemplo, com novidades, né? Entrada lá na Samuca TV, mas eu tenho que agradecer a vocês mesmo por ter seguido na audiência firmes e fortes aqui. E 2025 vamos fazer mais coisa ainda, hein? Não vou adiantar nada nesse momento, mas a ideia é sempre estar mudando para melhorar a produção de conteúdo aqui e em outros espaços também, tá bom? Feita essa rasgação de seda, espero que todos vocês, né, e eu inclusive, todos nós tenhamos um 2025 ainda melhor na vida pessoal e no tocante ao Cruzeiro também, né, que o Cruzeiro volte a conquistar títulos, que o Cruzeiro tenha uma temporada bem melhor sucedida do que foi 2024, que acabou sendo um ano com algumas decepções. E a ideia desse vídeo é realmente a gente fazer uma retrospectiva, tá? E eu resolvi ordenar alguns pontos aqui, tá? Primeiramente a gente vai fazer uma retrospectiva mês a mês do time do Cruzeiro na temporada e depois a gente vai usar aquelas notas, né, que são atribuídas por mim a cada jogo do Cruzeiro para fazer algumas análises muito interessantes com a ajuda do meu amigo Rodrigo Pimenta, sempre muito presente aqui no canal 6x1. Rodrigão que é o homem dos números, hein? Tem um gráfico de contribuição aí que a gente vai botar que vocês vão ver que é coisa maluca. Mas enfim, eu acho que a gente tem, né, nesse momento que aprender com os erros, agradecer também os bons momentos, né, e tentar, né, fazer com que na próxima temporada eles sejam mais frequentes, porque não dá para dizer que 2024 foi um ano satisfatório para o cruzeirense, né? A gente acabou no final das contas atingindo o objetivo da gestão Ronaldo, só que a gestão Ronaldo ficou no meio do caminho, né? Houve uma troca para a gestão do Pedro, que tinha metas mais ambiciosas, gastou dinheiro para isso e o Cruzeiro não alcançou o objetivo. Tá, então agora a expectativa para 2025 é mais investimento, um time mais forte. Antes do conteúdo em si, lembrar que esse vídeo também é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, renovou o contrato com o Cruzeiro e renovou com a gente também, tá? Então seguiremos trabalhando junto com a Betfair nessa temporada de 2025. Se você ainda não conhece esse mundo das apostas esportivas ou pretende conhecer, o link tá aqui na descrição, entra lá, faz o seu cadastro que é super simples e rápido, tem sempre cotações muito boas. E se você já tem conta ativa na Betfair, lembra, hein, galera, fazer lá a verificação de conta, documento com foto, só um cara crachar ali um vídeo, uma selfiezinha ali, tá? Só para reconhecer mesmo sua identidade, medidas de segurança que foram impostas aí pelo governo, né? Porque a Betfair trabalha sempre com tudo muito bem regulamentado e prezando o jogo consciente, tá? Então aposta esportiva somente para se divertir, maiores de 18 anos, tá? E se você gosta de apostar, prioriza a Betfair por ser a única casa que realmente investe e ajuda o Cruzeiro. Todo janeiro é a mesma coisa, né? Aquela desconfiança, começando a temporada, como é que vai, muitas contratações, um time remontado. O Cruzeiro apostou aí no técnico Nicolás Larcamon, né? Que a gente sabe depois que não deu muito certo, mas enfim. E esse início dele foi um pouco complicado. Mês de janeiro o Cruzeiro fez 2 partidas oficiais. Ganhou uma do Vila Nova por 2x1, com aquele gol do João Pedro no finalzinho, e empatou com o Atlético por 1x1, com o gol do Wesley Gasolina. Teve isso, tá? Tivemos Belton Palácios na zaga. Janeiro não foi um mês assim da gente sair muito animado, não. Fevereiro foi um mês que nós tivemos 6 partidas com 4 vitórias e 2 derrotas. Entre essas 4 vitórias, destacamos a vitória no Clássico contra o Atlético, 2x0 dentro do estádio do rival, mas as derrotas foram bem incômodas. A gente perdeu em casa pro América por 2x0 e perdeu pro Souza na Copa do Brasil e foi eliminado. Podemos classificar como um mês agridoce, né? Porque a gente teve aí bons momentos, o Cruzeiro conseguiu uma consolidação no Campeonato Mineiro, foi o primeiro lugar na fase de classificação, né? Que é uma coisa que nos últimos anos vinha sendo difícil. Parecia que as coisas estavam caminhando bem para o Cruzeiro, mas aí teve esse baque muito forte que foi a eliminação na Copa do Brasil, que já deu uma balançada ali nas estruturas do técnico. Aí vem o mês de março, né? O mês de março ele começa com otimismo. E por que foi um mês de otimismo? Primeiramente porque o Cruzeiro não perdeu, né? O Matheus Pereira, que vinha jogando muito bem, dando assistências, finalmente marcou seu primeiro gol na temporada no jogo contra o Tombense, né? No jogo de volta da semifinal do Mineiro. Foi marcado por uma certa polêmica
polêmica ali do Zé Ivaldo, né? O Zé Ivaldo que tava jogando muito bem e tudo mais, mas aí teve ali as expulsões, né? Uma expulsão e tudo mais, o pessoal, o Zé Ivaldo toma muito cartão. Enfim, foi um mês ali que teve as suas particularidades. E o último jogo do mês é a primeira final do Campeonato Mineiro, né? Que é o 2-2, que a gente sai perdendo por 2-0, busca o empate no fim, com aquele gol de cabeça de Juan Dineno, né? Uma assistência do João Marcelo. Aí no mês de abril a gente fez jus ao filme, né? Abril despedaçado, tá? Foram 8 partidas do Cruzeiro nesse mês, com apenas 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E as derrotas foram absurdamente doloridas, né? A primeira e a mais triste delas, final do Campeonato Mineiro, festa pronta, tudo encaminhado para o Cruzeiro ser campeão. A gente toma uma virada ridícula para o Atlético Mineiro, perde por 3-1. O Campeonato Mineiro ficou com o rival e o Larcamón foi mandado embora logo na sequência. Nesse mês a gente tem a chegada de Fernando Seabra para ser o técnico, a saída do Ronaldo depois de protestos e tudo mais, a chegada do Pedro Lourenço e o detalhe, as únicas 2 vitórias que o Cruzeiro conquistou nesse mês foram no Campeonato Brasileiro, né? Nas 2 partidas que a gente fez em casa pelo Brasileirão. Então começou a se desenhar um Cruzeiro que era muito forte jogando em casa com o Seabra. Maio foi um mês absolutamente tranquilo para o Cruzeiro, porque nós fizemos apenas 4 partidas e ganhamos as 4, tá? E um detalhe, o Cruzeiro fez 6 gols nesses 4 jogos, então assim, não é que a gente tenha sobrado também, mas a gente não tomou nenhum gol, tá? Foi um momento que a dupla de zaga Zé Ivaldo e João Marcelo estava jogando muito bem, né? E o Cruzeiro conseguiu aquela recuperação na Sul-Americana, depois de um início muito difícil, ganhamos 3 jogos na Sula e conseguimos a classificação em primeiro, inclusive, né? Graças a uma combinação de resultados e a vitória contra a Universidade Católica, que foi com o gol do Rafa Silva, né? Que saiu recentemente aí, até pela porta dos fundos, podemos dizer assim, depois daquela expulsão. O mês de junho teve 7 partidas, o Cruzeiro ganhou 3, empatou 1 e perdeu 3. Se eu tivesse que classificar com uma frase, seria leão em casa, gatinho fora, né? Porque no Mineirão quem veio tomou, o Cruzeiro ganhou as 3 partidas, mas fora de casa 3 derrotas e 1 empate. Era aquele momento que a gente estava oscilando bastante ali o desempenho, o único empate inclusive foi contra o Vasco, num dos piores jogos de futebol que eu já vi, e foi um momento que foi bem acentuada assim uma certa Matheus Pereira dependência, né? Quando o Matheus Pereira jogava bem, o Cruzeiro jogava bem, quando ele não conseguia jogar, as coisas não fluíam. E em julho, na minha opinião, nós tivemos o melhor momento do Cruzeiro na temporada, tá? Foram 7 partidas com 5 vitórias e 2 derrotas. Ué, Emerson, teve um mês que a gente foi 100% e você acha que esse foi melhor? Sim, pelo nível dos adversários, né? O Cruzeiro fez belas partidas, as 2 derrotas foram pro Criciúma e tivemos aquela derrota pro Palmeiras, que teve o gol legal do Lucas Silva, que foi tirado pela arbitragem. Mas foi um momento, por exemplo, que o Pereira estava bem, o Barreal estava bem. Esse mês ele é fechado com aquele 3-0 que a gente aplica no Botafogo lá no Rio de Janeiro, né? E eu acho que o time do Botafogo esse ano era bom, né? O time que ganhou o Brasileiro e a Libertadores. A gente bateu o Botafogo no turno e no retorno, coisas que o futebol não explica. Nesse mês marcou também a chegada dos reforços, né? As contratações, o áudio do Pedrinho, né? Que até hoje assombra aí o Cruzeiro, tá? Foi tudo nesse mês de julho que a gente jogou muita bola. Eu lembro do jogo contra o Bragantino, que foi a estreia do Cássio, por exemplo. O Cruzeiro fez uma partidaça no Independência. Enfim, julho foi um mês em que as coisas estavam indo muito bem e a expectativa é que daí pra frente seriam melhores. Mas agosto foi o mês do desgosto, né? Em 7 partidas o Cruzeiro ganhou apenas 1. E aí começou aquela fase horrível, né? A gente perdeu pro Fortaleza em Cariacica, acabou 100% de aproveitamento como mandante, depois tropeçou no Mineirão também, teve o clássico contra o Atlético 0-0 no retorno do Brasileiro. Aí a gente, agora vai, não ia, né? O ataque do Cruzeiro parou de fluir, o Seabra ficou meio perdidão ali tentando achar soluções e tendo dificuldades, né? E a única vitória do Cruzeiro nesse mês foi contra o Boca Juniors, né? A gente enfrentou o Boca Juniors 2 vezes, perdeu por 1-0 na Bombonera, ganhou em casa por 2-1, tendo jogado a partida inteira com um homem a mais. Porque o Advíncula foi expulso no primeiro lance da partida, né? Numa chegada forte lá por cima da bola no Lucas Romero. E aí o Cruzeiro consegue abrir 2-0, toma um gol, né? Com falha do Cássio, inclusive. Enfim, e depois tem muita dificuldade, quase toma um segundo gol. João Marcelo salva em cima da linha, foi para os pênaltis. A gente foi perfeito nas cobranças de pênalti, né? Fizemos os 5. O Cássio não defendeu nenhuma, mas o Merentiel mandou para o céu, chutou para o alto. E aí
aí o Cruzeiro conseguiu a classificação e exorcizar, né, esse fantasma aí que a gente não conseguia ganhar de time argentino em mata-mata sul-americano desde a década de 90, tá? E a gente foi lá e já tirou o Boca Juniors de uma vez. Então foi um mês que teve esse momento contra o Boca Juniors, mas foi um mês ruim. Setembro prometia ser melhor, né? O primeiro jogo foi contra o Atlético Goianiense no Mineirão, a gente não jogou bem, mas ganhou essa partida por 3-1, ainda com o técnico Fernando Seabra. Aí vai para a data FIFA, volta e perde em casa para o time reserva do São Paulo numa atuação indefensável. Depois a gente ganha do Libertad no Paraguai, empata com o Cuiabá com 38 graus de noite, e aí mandaram o Seabra embora, uma decisão que eu achei injusta pelo momento, né? Se tivesse mandado embora depois do jogo contra o São Paulo, ainda faria algum sentido, mas contra o Cuiabá, achei que foi um pouco de sacanagem, ainda mais pelo técnico ter poupado jogadores. Enfim, trouxeram o Fernando Diniz para comandar o Cruzeiro nessa reta final, e o Diniz chegou empatando, né? Tinha jogos em casa contra o Libertad, depois contra o Vasco, empates por 1-1, que acabaram sendo tônica do trabalho do Diniz, inclusive. E se em setembro a gente jogou 6 vezes e só ganhou 2, em outubro foi pior, porque a gente jogou 5 vezes e só ganhou 1, tá? O trabalho do Diniz realmente não decolou, o Cruzeiro com muita dificuldade, defensivamente mostrando uma piora progressiva, né? As coisas realmente não estavam se encaixando bem. E aí, no último jogo do mês, a gente tem um bálsamo, né? Que foi a vitória sobre o Lanús lá na Argentina por 1-0, depois de ter empatado num jogo horroroso no Mineirão por 1-1, Caio Jorge fez o gol que nos deu a classificação para a final da Copa Sul-Americana, né? A gente já tinha passado pelo Libertad no mês anterior, passou agora pelo Lanús, chegou a uma final de Sul-Americana, que foi o que deu ali uma esperança na temporada do Cruzeiro até o fim. E novembro foi também extremamente decepcionante, né? O Cruzeiro fez aí 5 partidas, só ganhou uma, mas dessa vez a gente não ganhou a partida certa, né? Porque se a gente tivesse jogado 5 vezes, ganhado uma, que fosse contra o Racing, a final, tava tudo perfeito. Mas não foi, perdemos por 3-1 a final da Copa Sul-Americana lá no Paraguai, muito decepcionante. O único triunfo que a gente conquistou foi contra o Criciúma, né? Uma partida que foi 2-1, o Cruzeiro até jogou bem, abriu 2-0, mas na reta final, depois da entrada do Bolassi, o Criciúma virou o cão, tava criando muitas jogadas, o Cruzeiro morto, né? E o Criciúma poderia ter empatado e até virado o jogo, o Cássio que salvou a gente naquela oportunidade, tá? E o Cruzeiro ganhou aquele jogo ali, encerrou o risco de rebaixamento, né? Mas a reta final foi de mais tropeços, especialmente jogando em casa, e o mês de dezembro apenas sacramentou aquilo, né, que nos 4 meses anteriores já vinha sendo construído, né? O Cruzeiro, que teve muito perto de ter a vaga na Libertadores, no final das contas ficou sem ela, tá? Nesse último mês foi uma vitória, um empate, uma derrota, né? O Cruzeiro tropeça ali, vai mal, perde em casa pro Palmeiras, e aí na última rodada, Cruzeiro e Juventude, a gente ganha fora de casa, mas não foi o suficiente, né? Porque Corinthians e Bahia pegaram as últimas vagas ali na pré-Libertadores. Então o Cruzeiro ficou com vaga na próxima Copa Sul-Americana, a mesma coisa, né, da temporada anterior. E o mês de dezembro teve também um episódio insólito, né? Tivemos o técnico Fernando Diniz sendo desdemitido, né? O técnico que todo mundo já dava como certa a demissão, o Cruzeiro, né, deixou esta informação vazar, que o Fernando Diniz faria a sua despedida do comando do clube na partida contra o Juventude. O Cruzeiro ganha, depois o Diniz vai lá e fala de tudo mais, da forma pouco profissional que ele achava que a situação estava sendo conduzida e tudo mais, reclama. No final das contas, no dia seguinte tem uma conversa lá, o Pedrinho resolve manter Fernando Diniz como técnico do Cruzeiro, e é ele que está tocando o planejamento do clube para a temporada 2025. Esperamos que seja um ano bem melhor, tá? Porque se a gente quiser fazer uma retrospectiva do ano do Fernando Diniz, por exemplo, que eu não vou fazer, conseguiu ser muito pior que o do Cruzeiro, né? O Fernando Diniz foi, em números, o pior técnico do Campeonato Brasileiro, gente. Foi um horror, assim, o trabalho dele, seja por Fluminense, seja por Cruzeiro, tá? Então foi uma temporada muito oscilante, e vamos tentar pegar agora em números, uma coisa mais objetiva. Esse gráfico aqui já vem explicado, né? É a nota média de cada um dos jogadores do Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2024, atletas que foram utilizados em no mínimo 4 partidas, tá? Lembrando que a competição teve 12 jogos. Então é necessário a gente fazer esse recorte para evitar distorções. E essas notas aí foram atribuídas por mim, tá, gente? É uma coisa subjetiva, mas aqui a gente tem o número consolidado. Zé Ivaldo, hein? Melhor jogador do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, pelas notas atribuídas pelo Caramujo do 6-1. Matheus Pereira, Lucas Romero, Felipe Machado e João Marcelo fechando aí
o G5, né, com jogadores com nota próxima a 7, né, o João Marcelo 6,9, a nota máxima do Zé Ivaldo 7,3. E as piores notas aí na média, né, a gente teve vários jogadores com média 6, né, Matheus Vital, Robert, Wesley Gasolina, Arthur Gomes e Lucas Silva. Abaixo dessa média, apenas Cifuentes, Ian Lucas e Neres, hein? E Nerão, 5,2. Ô Emerson, e como é que ficaram as notas dos jogadores do Cruzeiro na Copa do Brasil? Eu não dei nota pra ninguém, tá? Eu não sei se você lembra dessa live, né? O Cruzeiro eliminado pelo Souza, não teve nota pra ninguém. Pra mim, o vexame que a gente teve naquela proporção foi nota 0 pra todo mundo que esteve em campo, tá? Então o jogo da Copa do Brasil, ele nem entrou na consideração pra gente fazer essa análise. Foi um jogo perdido, assim, vamos esquecer que aquilo não existiu, tá? E aí um dinossauro fazendo joia e pisando em cima da bola, a gente nunca vai esquecer, né? Mas aconteceu, aquela partida eu não dei nota pra ninguém, tá? Foi um 0 coletivo pelo vexame absoluto. Nesse gráfico, as notas dos jogadores mais utilizados na Copa Sul-Americana de 2024. Lembrando que na Sula o Cruzeiro fez 13 partidas, a gente usou o mesmo critério de no mínimo 4 jogos. E olha aí quem se destacou, hein? O goleiro Anderson, 7,8 nota média, seguido por Caio Jorge, 7,3, João Marcelo nota 7, o Cássio 6,6 e Lucas Romero 6,4. Zé Ivaldo e Lautaro Dias também tiveram aí boas médias, mas chama atenção como boa parte dos jogadores tiveram uma nota abaixo do 6, né? Que é ali uma nota considerada razoável, mediana, enfim. O Marlon 5,8, Rafa Silva, William, Barreal, Vidalba, o Wallace, Matheus Vital, Lucas Silva, e aí os 3 piores, né? Foram Ramiro, empatado com Lucas Silva e Vital, Gabriel Veron, 5, Kaique, nota 5, e Rafael Elias, o Papagaio, 4,5. E olha que o Papagaio fez gol na Sula, né? Mas eu lembro por que ele teve essa nota muito ruim, por causa de um jogo contra o La Calera, fora de casa, que ele perde 2 chances claras, uma delas, inclusive, debaixo da trave, sem goleiro. Salvo engano, naquele dia eu dei nota 0 pra ele, tá? Enfim, né, acabou, como ele teve poucas partidas, pesou negativamente um 0 aí, coisa que no Campeonato Brasileiro a gente teve alguns. E só para explicar a questão do Anderson, né, ué, mas por que o Anderson foi o melhor jogador do Cruzeiro na Copa Sul-Americana? Gente, o Cruzeiro teve 3 goleiros na Sula. A gente começou com o Rafael Cabral, né, que fez aquela partida horrorosa contra o Alianza, aí o Anderson assume e joga 4 partidas. Nessas 4, ele não tomou gol em nenhuma, tá? Foram 4 partidas que o Cruzeiro jogou na Sul-Americana e não sofreu gol. E aí, pro mata-mata, chega o Cássio, que joga todas na reta final. Então o Anderson atingiu o número mínimo de partidas, 4 jogos, né? E não sofreu nenhum gol na campanha de Copa Sul-Americana. Ele que saiu aí, né? Foi pro Atlético Goianiense de uma forma pouco explicada, pelo menos pra mim. E aqui chegamos às notas médias no Campeonato Brasileiro, né? Um torneio de 38 rodadas e mais uma vez temos um goleiro liderando. Olha o Cássio aí com a nota média de 7. Também tivemos como destaque aí Matheus Pereira, 6,9, Kaique, 6,5, Lucas Romero, 6,5. Entre as piores notas, olha o que chama atenção. Tá lá Vital, tá lá Wallace, tá lá Ramiro, tá lá Caio Jorge, tá? Por que o Caio Jorge? Porque ele teve algumas partidas que ele perdeu muitas oportunidades. Contra o Inter, ele inclusive desperdiça uma penalidade, e tem também o jogo contra o Fluminense, né? Que ele perde 2 chances claras de gol. Teve notas muito ruins nesses dias, tá? O Marlon, jogador titular aí, que a gente pode dizer com a pior nota média, 4,9. O Marlon não fez uma boa temporada. Aí a gente tem o Lautaro Dias, hein? Uma das piores notas aí de quem segue no Cruzeiro para a próxima temporada, 4,4, e o Poçante Neres ficou com uma nota média 4. E esse gráfico aqui é interessante para a gente qualificar a importância das competições, né? Por exemplo, no Campeonato Mineiro, os jogadores do Cruzeiro tiveram uma nota média 6,33. O Cruzeiro foi vice-campeão, né? Mas fez uma campanha bem relevante, né? Ganhando a maioria dos jogos disputados. Na Copa Sul-Americana, esse número caiu consideravelmente para 5,89 e no Campeonato Brasileiro caiu mais ainda para 5,83, tá? Então, uma nota média dos jogadores do Cruzeiro em 2024, pelo menos na minha consideração, foi 5,94, abaixo de 6, abaixo da média. E por fim, essa soma aí da nota média de todos os jogadores, independente da competição disputada, tá? Os jogadores mais utilizados na temporada que fizeram pelo menos 15 partidas pelo Cruzeiro. E aí a gente tem como destaques, né, o Cássio, que foi aí a melhor nota média, Matheus Pereira em segundo lugar, 6,7,
Lucas Romero, João Marcelo e Anderson ficaram aí com 6,6, mas a maior parte dos jogadores ficou abaixo da nota média de 6, né? Os destaques negativos: o Neres, 4,7, o Wesley Gasolina, 4,9, Lautaro Dias, também 4,9, Ramirão 5,1, Veron 5,3, o Wallace 5,3, Peralta também, enfim, e aí vai. E aqui a gente tem esse gráfico de contribuição dos jogadores na temporada, que é uma viagem muito louca do Rodrigo, que tem hora que eu acho que eu entendo, tem hora que eu confundo, mas eu acho muito interessante. Olha só, em amarelo a gente tem aí um valor que foi encontrado de contribuição do atleta na temporada, em azul, né, a barrinha azul é de utilização dos atletas, e a barrinha em vermelho de desempenho. Então qual que é a lógica? O jogador que tiver um desempenho maior que a utilização, a gente pode dizer que ele foi bem, salvo algumas exceções. Por exemplo, os atletas que jogaram pouquíssimas partidas, naturalmente a nota média deles vai rolar aí uma distorção em relação, né, ao número de jogos e a nota média obtida. E qual que é a relevância desse gráfico? Especialmente a gente olhar esses atletas que fizeram mais jogos, porque a disponibilidade do atleta e o fato dele estar em campo regularmente é algo importante, né? Então a gente tem o Matheus Pereira se destacando com muita frequência, mesma lógica aí do Lucas Romero. O João Marcelo é um jogador que equilibra um pouco mais. O William, por exemplo, teve muito mais partidas, né, utilização, do que desempenho, até por causa da reta final. O Zé Ivaldo é um jogador que está bem equilibrado aí entre essas valências. O Cássio jogou pouco, né, porque chegou no meio da temporada, mas entregou um desempenho muito bom, por isso que a gente vê ele aí se destacando. E aqui, como a gente segmentou com apenas os 11, né, que mais foram utilizados, dá pra gente ver essa questão com um pouco mais de nitidez, tá vendo? As distorções que a gente tem positiva, no caso do Cássio, né, com mais desempenho do que partidas. O próprio Vidalba também acabou com um desempenho interessante nesse gráfico. O Arthur Gomes, o Álvaro Barreal, o Marlon, o Lucas Silva, todos com muito mais partidas do que entrega, o mesmo valendo para o William. E para fechar, jogadores jovens, né, não necessariamente da base, mas jogadores sub-21 que foram mais ou menos utilizados. E aí a gente tem um destaque claro para o Kaique, que participou de 20 jogos com notas, né? O Robert, 19 partidas, o Vitinho 18, o Japa apenas 11 vezes, até por causa das lesões, o João Pedro que jogou 8 vezes no início do ano, depois foi emprestado. Ian Lucas aconteceu a mesma coisa, apenas 4 partidas. O Jonathan Jesus também só 4 partidas, isso porque chegou na reta final do ano. E aí a gente tem Arthur Viana, Fernando Teves e Josefer, que jogaram 2 vezes, o Josefer apenas 1. E aqui a nota média desses jogadores, considerando aí todas as partidas de todas as competições na temporada, tá? O Teves acabou se destacando, né, porque jogou poucas vezes, mas fez um gol, por exemplo, então isso subiu a média dele para 7. O Kaique teve 6,3, o Vitinho 6,2, Fernando e Japa 6, Robert e João Pedro 5,9, o Jonathan Jesus 5,8, Ian Lucas, vamos Ian, 5,6, e as notas mais baixas foram do Arthur Viana e do Josefer com média 5, fazendo a ressalva, né? O Josefer participou de 1 jogo, o Arthur Viana de apenas 2 jogos que receberam nota, tá? Então, assim, existem distorções aí, mas pra gente ver como o Cruzeiro aproveitou muito pouco os seus jovens jogadores na temporada, né? Veremos se em 2025 isso muda de alguma forma, se o Cruzeiro dá um pouco mais de espaço pros crias. Começa a Copa São Paulo agora, né? Vamos ver se alguém se destaca também. Mas acho que deu pra fazer um apanhado legal aí da temporada do Cruzeiro, como que as coisas caminharam mês a mês, e também com essa questão das notas, né, que a gente faz após cada partida. É interessante a gente aproveitar isso em algum momento. Achei que na retrospectiva era o momento adequado para isso, tá? Então, galera, utilizando os dados do vídeo e as suas impressões também, deixa aí nos comentários jogadores que te surpreenderam ou não, que você acha que, pô, aqui você foi injusto, hein, Caramujo? Pra mais, pra menos, enfim, tamo junto. Agradecer mais uma vez a presença de todos, quem tá assistindo até aqui, inclusive, tá? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente aí as suas opiniões que a gente troca uma ideia. E ano que vem nós estamos de volta, hein? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Feliz ano novo, meus amigos! Valeu, galera!